Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá, hoje é o nosso 6º dia do estudo bíblico sobre oração. Nosso tema hoje é: quanto tempo a gente deve orar? Você já se fez essa pergunta? Você já perguntou para sua pastora ou seu pastor quanto tempo a gente tem que orar? Eu já fiz. A gente fica em dúvida, tipo assim, caraca, quanto tempo eu preciso orar? Como que é, né? A gente muitas vezes não sabe. Eu vou falar pra você como eu faço. Lógico que não é regra para todo mundo seguir, é um exemplo só. Tem uma parte na Bíblia de Daniel, livro de Daniel, que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Sim, ele orava então de manhã, de tarde e de noite. Ele se prostrava no chão em direção aonde era Israel, que lá era o templo, e aí ele orava ao Senhor. Eu oro 3 vezes ao dia, sim, prostrada no chão. Mas é um propósito que eu fiz, eu e Deus. Relaxa. Se você quiser fazer, é você e ele também. Agora, a Bíblia diz tem um versículo pra gente muito interessante, que a gente já leu ele, mas eu vou ler hoje de novo, ele cabe aqui de novo. Tá lá em 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo curtinho que diz assim: orem continuamente, ou orem sem cessar. Orar sem cessar é aquele lance que eu já te falei. Às vezes você está lavando a louça e você está conversando com o Senhor. Às vezes você vai tomar banho, você lembra de alguma coisa, alguma pessoa vem na sua memória, ora por ela. Então assim, orar sem cessar é isso. Orar de manhã quando a gente acorda, agradecer o dia, orar à noite antes de dormir, orar na hora do almoço para consagrar comida ao Senhor, orar quando vai sair para trabalhar, orar quando entra dentro do carro ou sobe na moto para ir pilotar e até o lugar que você vai, ora dentro do seu trabalho, ora pelas pessoas que trabalham com você, ora, por exemplo, eu tenho alunos e alunas, então eu oro sempre pelos meus alunos, eu oro pelo lugar que eu trabalho, ali o local. Eu oro pelos meus filhos, pelos meus genros, pela minha nora. Eu oro pelo meu marido, pelos filhos dele, pelos pais dele, pelos familiares dele, pelos meus. Olha quanta coisa a gente precisa orar. Então assim, se a gente às vezes ficar, vamos dizer, eu vou prostrar no chão lá e orar por tudo isso, cara, você fica ali umas 2 horas brincando. Ou só agradecendo, ou só orando por esse fulano, ciclano, beltrano. Mas quando a gente ora assim nesse jeito, eu conheço pessoas que falam assim pra mim: eu não fico orando o tempo todo assim prostrado no chão. Eu oro quando eu acho que eu tenho que orar, eu e Deus. É isso aí. É isso aí. É assim que tem que ser. É você e Deus. O tempo é seu e dele, não é alguém que determina. Se alguém falar assim pra você: você precisa orar tanto tempo, tantas horas, aonde está escrito isso? A Bíblia diz: orem sem cessar. Mas ele também não manda você ficar ali vai ficar 24 horas ali de joelho orando? Não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver. Eu queria ler esse pedacinho de Tessalonicenses que a gente leu, que é o 5. Só esse... Vamos ler. Só esse pedacinho todo que eu estava lendo ali. E a tarefa de casa ler o Tessalonicenses 5. Combinado? Ele é curtinho, não é grande não. Vamos lá, eu vou ler a partir do 16, tá? O versículo que a gente citou aqui foi o 17, mas eu vou ler a partir do 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Como que a gente apaga o Espírito, Lu? Entristecendo ele, com pecado, com mentira. A gente entristece o Espírito Santo. Quando você não faz o que agrada a ele, você entristece. Eu tava falando isso hoje, a gente conversando, eu e meu marido de manhã. Vão ter 2 caminhos, 2 mundos que a gente vai viver depois da morte. Ou é o mundo espiritual do céu, ou é o mundo espiritual do inferno. Não tem meio termo. Ou você vai pro céu, ou você vai pro inferno. Só que a gente decide isso aqui. Não é depois. Eu vou escolher depois. Não tem depois.
Do mesmo jeito aqui, não tem como você servir dois senhores. A Bíblia fala isso, a mesma boca que fala mentira, fala palavrão, inventa a fofoca dos outros, é a mesma boca que está orando, intercedendo pelos seus. Você está vendo que não combina? Então não apaguem o espírito, isso está escrito aqui. Versículo 19, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Afaste-se. 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Lembra, ser santo é ser separado para o Senhor. Eu tenho que ser mais santa hoje do que eu fui ontem. E quem é que me santifica? O próprio Senhor, o próprio Deus da paz. Versículo 23, eu vou ler de novo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Era a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foram 2 cartas que ele escreveu. Essa é a primeira. E você vê, ele escrevia a carta, ele dava direção para o povo seguir, ainda falava para ler para todo mundo. É o que eu estou fazendo aqui com você. Ah, Lu, você está dizendo que você sabe de tudo. Não, eu não sei de tudo, eu sempre digo aqui. Eu sempre falo isso. Primeiro serve para mim. Primeiro é assim, ó. Depois eu passo para vocês. E muitas vezes é o entendimento que o Espírito Santo me deu. O Espírito Santo pode te dar um entendimento diferente? Pode, baseado na palavra. Ele pode te dar um entendimento, alguma coisa que ele quer falar com você específico. Mas aqui é claro essas coisas todas que eu li. Alegrem-se sempre. Ah, tá acontecendo uma desgraça na minha vida, eu vou ficar me alegrando? Não. Muitas vezes ninguém falou que a Bíblia não fala que a gente não vai ter tempestades, que a gente não vai ter tribulações. A Bíblia diz que nós teremos tribulações. Mas quem que está com a gente dentro do barco na hora da tempestade? Na hora que o vento sacudiu o barco? Quem que está com a gente? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que ficou aqui conosco. Então alegre-se, a tempestade vai passar. Orem continuamente, vamos orar o tempo todo, por todas as coisas. Deem graças por todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tarefa de casa, lê esses versículos depois, você e Deus, e Ele vai revelar para você aquilo que Ele tem para você. Isso aqui são só dicas que eu te dou, baseado na palavra. Simples assim. Certo? Vamos orar então? Vamos orar sem cessar? Orar mais uma vez? Quanto tempo então a gente tem que orar? Não tem tempo. Eu acredito de verdade que você acordou atrasada. Tem que trabalhar, tem hora. E você orar rapidinho aquele dia, você acha que Deus vai ficar chateado, vai ficar bravo, não vai te abençoar por isso? Claro que não. Claro que não, não é assim. Mas se você tiver um tempo mais para você bater um papo com Ele, é muito bom. Entende? Então não tem tempo, não tem hora, não tem regra. É você e o Espírito Santo. Isso que é muito legal. E o Senhor, eu acredito também nisso, de verdade. Que Ele, é isso que Ele quer da gente. Porque senão Ele tinha feito um monte de robô. Vai, me adora, levanta a mão. Agora, ora o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Agora abaixa a mão. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você vá diante dele porque você quer. É isso que é a graça. É isso que o deixa feliz. Caraca, minha filha está lá orando a mim. Isso deve deixar ele feliz, satisfeito. Porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é por regras humanas. É porque você quer estar com ele. Isso é o charme do negócio. Essa é a chave. Esse é o X da questão. Amém? Vamos embora orar. Senhor, eu te agradeço porque
O Senhor é um Deus único, o Senhor é um Deus grande, maravilhoso. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor me amou primeiro. O Senhor não coloca regras pra gente, regras de orar tanto tempo específico, orar 1 hora, 2 horas. Não, não existe isso com o Senhor. O Senhor nos dá essa liberdade de orar o tanto que a gente precisa para estar com o Senhor. Mas isso não quer dizer que é regra. Eu quero te agradecer também porque o Senhor coloca no nosso coração essas certezas que estão escritas aqui nesse versículo, que a gente deve nos alegrar sempre, que a gente deve orar sem cessar, que a gente deve dar graças por todas as coisas, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos santifica. Oh, Pai, quantas verdades nesses simples versículos aqui agora. E eu te agradeço porque o Senhor permitiu hoje, nesse dia de hoje, que a gente pudesse entender, viver e reconhecer tudo que está escrito aqui. Muito obrigada, papai. Eu quero também te pedir ainda que o Senhor nos capacite a viver isso, porque só ler, só falar é fácil, mas viver muitas vezes é tão difícil. Mas eu quero te pedir, Pai, eu quero confiar que o Senhor vai nos ajudar a nós vivermos toda essa verdade aqui hoje, em nome de Jesus, para que o próprio Espírito Santo nos santifique, nos traga para perto do Senhor a cada instante, e que todas as vezes que nós paramos, ou mesmo não paramos para orar ao Senhor, o Senhor nos ouça, o Senhor nos responda, o Senhor nos traga a paz que nós precisamos, o Senhor nos traga a resposta que precisamos, lógico, no seu tempo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu esse tempo aqui, papai, para aprender mais um pouco do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, meu irmão e minha irmã, eu abençoo a sua família, os seus filhos, seu casamento, seu ministério, eu abençoo a obra das suas mãos. Eu declaro a presença do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Amém? Beijo, 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 fica com Deus e até amanhã.